Vamos lá, pessoal, live em português, hoje com o João Gabriel Rocha, faixa preta, casca grossa aí, competidor, campeão brasileiro, campeão do PAN, campeão do World Pro, 4 vezes já medalhista do Campeonato Mundial, muita experiência para passar, vai contar a história da vida dele, começo no jiu-jitsu e a parte psicológica que a gente vai conversar também a respeito disso, que a gente é o principal papo que a gente tem falado aqui com os professores, com os atletas. Então espero que você curte, já já ele está entrando aí. E pessoal que de repente não sabe muito a respeito do meu trabalho, quer dar uma olhada, vai no YouTube. The BJJ Mental Coach, tem vídeo lá em inglês e português. Então dá uma olhada, assina o canal, dá aquela fortalecida. E no Spotify também. Dá uma olhada lá, Mente Blindada 24/7, todas as entrevistas estão lá. Como é que tá, mestre? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Né? Nessa loucura aí de coronavírus, mas graças a Loucura, Deus né? as coisas estão indo, né? Tu tá no Texas, né? Tô. Tá em Dallas, não? Tô em Dallas, tô em Dallas. É. E Tô em como é que Dallas. tá a dinâmica aí? O que estão falando a respeito, com relação à abertura, essas paradas? Então, toda hora trocam data, né? É, Eu não sei como é que tá aí no Arizona, mas o tempo todo o governador daqui do Texas fala que vai botar uma data e aí depois o Trump vai lá e rebate a data que ele botou, né? Mas até onde eu sei, a última data que ele botou é dia 15 de maio para poder reabrir, né? Mas eu não sei. Pode ser que daí amanhã e fale que já é outra data. Eu acho que eles não estão dando uma data tão longa assim por não causar muito pânico entre é. a população. Acho que eles estão tentando fazer assim da melhor maneira possível, entendeu? Para a gente não, o pessoal não ficar muito maluco, né? E o negócio também que abrir negócio, mas não significa jiu-jitsu que a gente vai poder dar aula, Exatamente. caramba, né? Exatamente. Esse que eu acho que é o maior problema. Na verdade, eu acho que tem dois maiores problemas. O primeiro é esse de realmente não saber quando certo a gente vai abrir. E o problema depois desse, que eu acho que o nosso esporte é um esporte extremamente de contato. Não tem como você praticar jiu-jitsu sem ter contato. Então, eu acho que as pessoas vão ficar um pouco receosas assim na hora de voltar, entendeu? Exatamente. Então, não por elas, mas de repente mora com os pais que são mais velhos, tem contato com a avó, com a avó. Então, acho que esse seria assim, uma das coisas que está me preocupando, o pós, depois que tudo É. abrir, entendeu? E eu acho que eu acho, cara, que eu vou acabar perdendo muito a gente, muito faixa branca, que ainda estava, né, se identificando com o esporte. Acho que vai acontecer isso. Eu acho que a galera fominha, né, que já gosta do jiu-jitsu, é graduado, tipo assim, vai voltar com as suas também preocupações, lógico. Mas vai É, ser um baque grande. Então, esse ano, irmão, eu tô vendo como se fosse tá passando um tornado agora, próximo semestre, pegando os cacos, meu irmão, juntando, para a partir do não, ano que vem começar realmente, sacou? eu acho que esse ano aí, cara, quem conseguir chegar perto de fechar as contas, cara, o cara tá bem pra caramba. O cara fez um excelente trabalho. O cara tá bem pra caramba. O cara que tá perto, assim, pra você ter uma noção mais ou menos, eu tinha uma semana de Grand Open da minha academia. Caralho, irmão. Uma semana, entendeu? Então, assim, Puta merda. eu sei que para as academias, eu sei que você já tem uma academia muito estabilizada aí, já há muitos e muitos anos. Então é difícil pra caramba pra você. Não estou dizendo que tá sendo fácil, é É, muito lógico, difícil todo pra mundo. você. Mas eu acredito por a minha academia não estar estabilizada e ter acabado de começar, acabado do investimento ter acontecido, eu acho que isso está sendo um pouco um baque um pouquinho maior para mim. Não que eu não vá conseguir passar sobre isso, né? Com Longe disso, mas certeza. É. eu acho que eu tenho que voltar mais esperto quando as coisas acontecerem para poder começar a tentar organizar as contas, né? Então, Eu troquei uma ideia com o Frasato, ele tá abrindo agora em abril, era para ser abertura mesmo, estava para abrir, né? uhum, Agora no começo de abril a academia dele também.
né? Que puta merda, cara, que coisa. Mas, meu irmão, é aquilo, é focar no progresso, não adianta a gente ficar, é o que é, Não, não né? adianta chorar pelo leite derramado, né, cara? Não É o que adianta. é. É, Mas e aí, cara, foi o seguinte, dá um resuminho aí do teu começo no jiu-jitsu e depois a gente já cai na parte de competição e vambora. fechado. Então, eu sempre falo isso. Eu vou falar a versão da minha mãe, porque eu não lembro quando eu comecei jiu-jitsu. Eu não lembro nem das primeiras aulas e nem dos primeiros anos. Eu Quantos anos tu comecei tinha, mais ou menos? eu tinha. A minha mãe até me corrigiu numa outra live que eu fiz, que eu achava que eu tinha começado com 3 anos de idade. E ela disse que eu comecei precisamente com 2 anos e 8 meses É mesmo, cara? a fazer jiu-jitsu. Eu nasci prematuro, né? Eu nasci de 7 meses. E eu tive algumas, não, tive várias complicações quando eu nasci. E a minha mãe me botou logo na natação, com 6 meses de idade. Eu fazia a natação junto com ela, junto com ela ali, com as mães, assim, que na época tinha, que eu morava em frente ao Tijuca Tênis Clube, na Tijuca. Uhum. E aí, logo depois, eu fui para uma colônia de férias que era famosa lá no clube. E acabou que essa colônia eu comecei a fazer outros esportes. Cada dia era um esporte diferente. Um dia era natação, um dia era o futebol, basquete, vôlei, e um dia foi o jiu-jitsu. E aí ela falou que eu me apaixonei pela roupa. Eu não Uhum. queria ficar sem o kimono, né? Eu chamava a roupa, era o kimono. E eu não conseguia ficar sem o kimono. E aí ela mesma, eu acho que assim, num ato até de muita coragem, ela botou, porque ali era meados do início dos anos 90, entendeu? Então, uma mãe botar um filho assim, bem pequenininho no jiu-jitsu nos anos 90 no Rio de Janeiro, não era muito Verdade. comum. Então, ela me botou e o meu pai já fez jiu-jitsu já há muitos anos, mas o jiu-jitsu que ele fez na época dele era um jiu-jitsu que não a gente pratica hoje, não pratica muito hoje, na verdade, que é um jiu-jitsu muito defesa pessoal. Ele fazia com os fadas, né? Com filho e com pai. E era no subúrbio do Rio de Janeiro. E ele também foi super a favor na época, e ainda mais porque eu tinha muito problema de coordenação motora. Eu não tinha uma coordenação motora compatível com a minha idade. Talvez por eu ter nascido prematuro, fiz transfusão de sangue em menos de 4 horas de vida, tive uma série de complicações que eu acho que pode ter afetado um pouquinho. Então, o jiu-jitsu foi uma maneira deles me botarem para eu poder melhorar também minha coordenação motora, minha respiração, assim, melhorar assim, tudo assim, que estava um pouquinho atrasado para a minha idade naquela época. E foi assim, começou com uma brincadeira, foi indo, foi indo, foi indo e não parei mais, assim, eu não lembro assim, recordando assim da minha infância sem ter o jiu-jitsu. É até engraçado que as Caraca. pessoas normalmente lembram assim da primeira aula, da empolgação da primeira aula, da como é que foi aquilo, como é que não foi aquilo. E eu não lembro de nada, cara. Eu só não lembro da minha vida sem o jiu-jitsu. É mais ou menos isso, entendeu? Eu não lembro de nem como foram meus primeiros anos, para te falar a verdade. E com quantos anos tu começou a competir? Então, logo depois, eu competi com 4 anos de idade, mas na época a Cacete. CBJJ não tinha campeonato para 4 anos. Na verdade, a CBJJ tinha acabado de ser criada. Eu fui. A CBJJ foi criada, se eu não me engano, em 94, Uhum. e em 95 eu lutei o brasileiro. E em 95 o brasileiro era com 6 anos de idade, começava com 6 anos de idade. E foi meu primeiro campeonato. Eu lutei, minha mãe falou que eu fiz umas 3 lutas e fui campeão. Fui campeão com 4 anos de idade, lutando com garotos de 6 anos de idade. E não parei mais. Foi uma coisa que, assim, competição, jiu-jitsu, ir para academia, ir sábado pro Tijuca lutar ou pro Yacht Clube Guanabara era comum para mim. Então eu não lembro uma vida sem isso, entendeu? Foi bem comum para mim, assim, essa parte, entendeu? De competição, assim. Foi bem natural, porque eu não lembro quando eu comecei. Quando eu lembro, eu já tava na competição, né? Uhum. Caraca, que loucura, maneiro mesmo. É. E, vamos falar um pouco das tuas faixas coloridas, né? Dessa Uhum. etapa da sua carreira.
E aí começar a falar das performances assim, quando você começou a levar a sério, é lógico, você sempre competiu, mas teve Uhum. um momento que você começou a sentir que não, pô, vou começar a fazer mais, me esforçar mais. Cara, para ser bem sincero, eu acho que foi com os anos mesmo eu comecei a ver que aquilo ali era uma coisa que eu realmente poderia levar para a vida, entendeu? Porque eu comecei a ver que eu me destacava mais que os outros atletas. Eu fiquei 10 anos sem perder nas faixas coloridas. Cara, que Então, loucura. eu comecei a ver que realmente aquilo ali era uma coisa que eu tinha facilidade, era meio natural para mim, entendeu? Então, eu continuei fazendo aquilo ali que era natural para mim. Mas eu lembro uma coisa que me marcou foi quando eu completei a idade para poder lutar o Mundial, com 15 anos, 15 para 16 anos. E quando eu completei essa idade, cara, da porta da minha casa, em frente à minha casa, o Mundial foi parar lá na Califórnia. É mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei super triste, cara. Eu fiquei muito triste, porque eu queria lutar de qualquer maneira o Mundial, eu queria estar ali lutando e eu fiquei muito triste. Eu pedi muito ao meu pai, era mais ou menos, na época o Mundial era em junho. E o meu aniversário é em julho. E eu pedi de aniversário pra caramba e queria muito poder estar lutando. E eles me enviaram, me levaram para o Mundial e eu acabei sendo campeão. E assim, eu lembro que foi uma coisa, um divisor assim, de águas, de tipo. Eu estava começando a ver que meus amigos estavam querendo Juvenil isso, é profissão. Juvenil um. É Oi? Juvenil? Juvenil um isso, Uhum. Juvenil um. Eu lembro que eu comecei a ver que meus amigos estavam começando a fazer cursinho, começando a fazer outros tipos de preparatório para poder fazer universidade pública lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a sentir que eu não estava naquela vibe ali, eu estava cada vez mais inserido no mundo do jiu-jitsu. E eu lembro que os meus pais, eles são formados. Meu pai, para você ter uma noção, ele tem 3 faculdades. Ele, cara, ele lê um livro, assim, por semana, no mínimo. No mínimo, ele tá lendo um livro por semana. Um cara que é muito estudioso, lê muito, muito, assim, sabe? Ele tem uma biblioteca gigantesca, só um quarto lá da casa deles é só de livro. Então, ele é um cara muito estudioso, mas ao mesmo tempo ele é um cara que sempre me botou muita fé ali no esporte ali para mim, entendeu? E sempre me levou muito a sério. E ele falou para mim que o risco de eu fazer jiu-jitsu era que o universo era muito menor, né? Assim, ele falou, cara, se você quiser ser um engenheiro, você pode ser um engenheiro razoavelmente bom, que você vai ter um bom emprego, você vai ter uma boa remuneração, você vai conseguir viver. E com jiu-jitsu, você sendo só bom, não vai ser o bastante, João. Você vai ter que ser realmente o melhor para você conseguir alguma coisa, entendeu? E assim, atirando também no escuro, entendeu? Eu não sei direito, mas Uhum. se você quer tentar, lembra o seguinte: qualquer trabalhador, meu irmão, trabalha 8 horas por dia, João. 8 horas por dia, o mínimo. Entendeu? Então você, no mínimo, lembra disso, que você tem que trabalhar 8 horas por dia, entendeu? Então o teu descanso conta também, a sua preparação, é Legal. o seu tempo que você vai para academia. Então, eu comecei a tentar como se fosse bater ponto, entendeu? Nas empresas era o que eu fazia na academia, entendeu? Então, eu comecei a realmente, ali com 15 para 16 anos, virar um pouco a chave de tipo, isso aqui é bem mais sério do que eu achava, entendeu? Mas já antes disso, eu já fazia preparação física. Eu já, lógico, Legal. não era uma coisa muito, como é que eu vou te falar, regrada, assim, muito, muito assim, fiel ali, tal hora, tal dia eu tinha que estar ali, mas eu já era uma coisa assim que o meu pai já me deixava habitual ali, entendeu? Então, mas eu lembro, foi nessa época quando eu fui para Califórnia, que eu vi as academias de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, eu vi que tinha um mercado que eu não conhecia, entendeu? Foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, foi na época do Mundial de 2007. Então, eu vi um mundo que eu poderia explorar, que eu vi ali que tinha futuro. Então, foi ali que eu decidi realmente
tocar o barco mais para esse lado, assim, entendeu? Para carreira esportiva mesmo ali, entendeu? Profissional, entendeu? Uhum. Com 16 anos. Cara, muito maneiro mesmo. E é interessante, né, cara, como uma viagem abre a mente, assim, de tal maneira, né, cara? Você vê, assim, às vezes... Total. E até os garotos, assim, de projetos, essas coisas, que às vezes nunca saíram, tiveram chance de ir para outro estado, né? Não sai da comunidade e ver, né, para todo o atleta. É uma, assim, cara, uma experiência sem preço. Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha saído do Rio Aí, de Janeiro, entendeu? E assim, quando eu fui pra Califórnia, cara, assim, quando eu saí do aeroporto, eu já comecei a ver um monte de carro diferente, umas coisas que eu nunca tinha visto, entendeu? Então, realmente foi um baque muito grande pra mim, entendeu? Então, eu fiquei ali olhando, aí eu lembro que eu sou hoje, a gente tava na estrada, assim, logo depois do Mundial, numa daquelas freeways lá na Califórnia, e, cara, eu vi os escritos gigantes, assim, jiu-jitsu ali, numa academia de jiu-jitsu. Aí a gente fez um retorno ali, paramos ali na academia. Cara, a gente viu a estrutura da academia, como é que era, sabe? E assim, loja de rua, entendeu? Eu nunca tinha visto uma academia de jiu-jitsu de loja de rua, entendeu? maneiro. No Rio de Janeiro, até então, naquela época, era 99% era academia dentro de uma sala de Exato, musculação, entendeu? exato. Então, foi uma coisa que eu vi ali que, cara, eu conseguia, se eu seguisse aquele caminho ali, teria um mercado que ali estava começando, entendeu? Eu acho que essa também é uma coisa que as pessoas também têm que entender, é o time das coisas, entendeu? E É. você tá ali no time das coisas é uma coisa muito importante. Então, eu fui uma das primeiras levas ali que veio para cá e viu aquilo ali em 2007, quando a IBJJF veio. Lógico, teve muito mais gente, assim como você, veio muito antes do que isso, mas, assim, na minha geração, eu acredito que eu fui a primeira leva, assim, a explorar e ver aquilo ali, entendeu? Até porque quando eu lutei de juvenil, cara, eu lutei com quase nenhum brasileiro. Eu acho que não tinha nem nenhum brasileiro É mesmo. inscrito na minha categoria em 2007. Não tinha brasileiro vindo juvenil. Mal, assim, a gente via mal faixa preta vindo para cá em 2007, 2008. Foi uma leva até que muitos gringos começaram a chegar nas quartas, nas semifinais, por não ter tantos brasileiros assim, entendeu? Foi até a época que a galera gringa começou a ganhar mundial mais, Uhum. assim, né? Porque foi uma virada da IBJJF, assim, rápida, né? De um ano para o outro já ali, já mudando, não teve Mundial nenhuma Sem luta no Kimono ano anterior. apareceu também. Que é O Mundial Sem Kimono também começou a aparecer. exatamente. Não, o Mundial Sem Kimono, eu fui no Mundial de 2008, o pessoal não sabia nem como é que eram as regras. Assim, a própria IBJJF não sabia como iria adaptar as regras. Então estava bem embrionário, apesar de ser 2008, não é tão distante assim, É. estava bem embrionário ali ainda as coisas, entendeu? E olha só, você tinha comentado que ficou por muitos anos sem perder nas faixas coloridas. Quando você lembra a primeira vez que perdeu? Lembro, lembro. Eu Quantos anos você lembro tinha? a primeira vez que eu perdi, eu devia ter mais ou menos uns 14 ou 15 anos. Era logo ali na faixa para entrar no juvenil. Eu perdi na época, né? Eu lembro até que Perdeu o, lutando de azul ou de... Tu era não, verde essa não, hora? não, não, eu era faixa verde nessa época, Uhum. mas na faixa verde não tinha luta. Eu ganhava de WO, então eu tinha que me inscrever de faixa laranja para poder lutar de faixa laranja. E aí eu lembro que eu lutei com um garoto cara, ele pegou minhas costas, ele fazia uma guarda fechada e ele conseguiu pegar minhas costas na guarda fechada, quase me raspou caindo na montada, e aí eu tive que virar de quatro apoios, ele pegou minhas costas e ele ganhou de 6-0. Eu lembro até que o meu professor, a galera assim em volta falou que o cara era gato, né? Que o garoto, ele na verdade, ele era já de uma outra faixa etária e estava lutando lá na minha. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia é Uhum. muito difícil É, de ter, difícil. né? Mas naquela época teve isso e eu não sei nem se ele era gato ou não, mas eu perdi de 6-0 e foi
um baque também para mim, porque eu não estava acostumado a É perder. Então, isso, não... por isso que eu estou perguntando, que eu queria saber exatamente sobre isso, porque eu lembro que eu estava, alguns meses atrás, um dos meus eventos aqui, tinha um aluno, um menino, acho que 5 ou 6 anos, 6 anos, eu acho, estava lutando pela primeira vez, o menino já treinou uns meses, a mãe estava ali filmando, aí acabou a luta, os dois se atracaram lá 3 minutos, e Aham. aí perdeu por ponto e tal, e aí começa a chorar, aquele, né, machucado emocionalmente, né? E aí a É. mãe com o coração apertado, aí eu falei para ela, cara, eu sei que a gente quer vê-lo bem, ganhar, mas eu falei, cara, isso é uma das melhores coisas que podem ter acontecido para ele, dele perder e já ver que as coisas não são assim. Eu quero ganhar, aqui ganhei, né? Então para ele começar a se acostumar com isso, com essa vitória, derrota, vai ganhar, vai perder, acontece. Então por isso que eu É. estava perguntando para você como é que foi nessa época. Não, foi muito difícil, foi muito difícil. E foi muito difícil porque os meus pais também não estavam acostumados a ver eu perder, entendeu? Então, É, o meu pai ficou muito chateado comigo. Meu pai não falou comigo durante uma semana, assim, é, entendeu? Ele é um cara muito rígido, assim, entendeu? Então, eu acredito por ele não ter tido a oportunidade de poder seguir ali e poder tentar fazer o jiu-jitsu ali e tal. Na época, quando tinha a minha idade, ele era muito pobre. Ele morava no subúrbio do Rio de Janeiro, em Quintino, e ele era muito, muito pobre. Mas, lógico, nunca teve nenhum. Nunca passou fome nem nada, mas ele não tinha muito dinheiro. Então, eu acredito que na cabeça dele, como ele me deu tudo que ele nunca teve na minha idade, eu acho que foi um baque muito forte para ele também, entendeu? Então, como é que esse garoto vai perder se ele come, se ele tem tudo certinho, tem suplementação? Pô, eu já fazia suplementação naquela época, meu pai me enchia de clorela, me enchia de levedura de cerveja, entendeu? Então, levedura de cerveja. Então, assim, ele era um cara que sempre buscava as coisas, entendeu? você só Tentava, esqueceu pô, que fazer os outros tratamento garotos dia estavam lá. treinando também, né? Só esqueceu que os outros Tava garotos treinam treinando. também, né? Então Também é que todo treino, mundo tá não, correndo lógico, atrás, né? lógico. Assim, hoje em dia, com a minha cabeça, é mole de poder entender o que estava É, acontecendo, mas na época eu acho que foi um com pouco mais certeza. difícil por eles também não estarem acostumados a ver eu perder, entendeu? Então eu acho que Uhum. foi realmente uma coisa mais complicada na época, assim, entendeu? Mas eu Te acredito que afetou de alguma forma, não? muito, cara. Nas Não, 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 próximas. não, 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 não. Isso eu sempre tive uma cabeça muito boa, assim, entendeu? Pelo Que bom. contrário, eu sou aquele cara que quanto mais gente olhando, quanto mais gente me vendo ali ali na luta, eu gostava mais, entendeu? Eu queria mais atenção, eu queria que todo mundo visse a minha luta, eu queria que todo mundo tivesse ali sabendo que era eu que estava lutando, entendeu? Então isso não me afetou em nada, me afetou um pouco naquele momento em si, naquele dia ali, naquele momento ali que eu estava vivendo e um pouco na relação com o meu pai naquele momento, entendeu? Uhum, Dele não conseguia aceitar muito a minha derrota, entendeu? uhum. Mas, assim, para os campeonatos seguintes, não afetou muito, assim, não conscientemente. Às vezes, de repente, Exato, inconscientemente, eu acho que exato. pode ter Coisas acontecido mínimas. São mínimas, assim, não, né? de repente eu falei, pô, cara, não vou perder de novo, porque meu irmão, meu pai vai me matar. E quando você lutou pela primeira vez nos Estados Unidos, você se sentiu legal? Muito, muito. Assim, primeiro que eu me senti muito legal, porque eu não. Foi a primeira vez que eu lutei sem o meu pai estar lá, entendeu? Então, eu acho que eu me senti um pouco mais confortável na hora de lutar, Uhum. assim. Mas ao mesmo tempo ele não estava lá, então era um cara que me dava água ali na hora que eu precisava. A gente se entendia com o olhar já, ele era tipo um coach também para mim. Lógico, ele não sabia o que falar direito na hora Uhum. da luta, mas assim no background ali, ele era excelente, assim, entendeu? Sabia onde eu precisava fazer massagem, onde não precisava, onde estava tranquilo, se eu precisava de alguma coisa. Ele já se entendia com o olhar. Então, ao mesmo tempo, também tive essa perda, mas foi muito natural eu estar lutando, até por
eu acredito por eu também estar lutando, eu tava num nível acima da galera, entendeu? Aham. Então, assim, eu fiz, se eu não me engano, eu fiz 7 lutas e finalizei 6 das Caramba. 7. Então, eu tava um nível um pouco acima da galera. Eu acho que também eu acho que eu fui um pouco beneficiado, não só pelos meus anos de jiu-jitsu, mas por o Mundial ter mudado, entendeu? Então, assim, se faixa preta não tava indo naquela época, assim, lógico, os tops estavam indo, mas, assim, o grosso não tava indo, imagina nas faixas juvenil azul 1, É, entendeu? Então, era aquela galera que eu lutei com muita gente que era hobby ali, entendeu? Que não tô que ligado. fazia jiu-jitsu 2 vezes por semana, entendeu? E eu Que de fazia 2 vezes repente, por dia. e de repente aquele faixa cinza ali com 15 anos pegou, começou a treinar 14, pegou uma faixa cinza, daqui a pouco, pum, bate no juvenil. Meu irmão, É uma não tem. diferença muito grande. É muito grande. Eu acho que a diferença do infanto para o juvenil, infanto juvenil para o juvenil e do juvenil para o adulto é muito grande. É muito grande. Eu, particularmente, senti muito isso. Às vezes eu ficava chateado por eu já estar na academia há vários anos. E, cara, o pessoal com 1 ano de academia já estava na faixa azul, eu estava na faixa verde ainda ali. E, assim, o pessoal com 1 ano e meio, 2 anos no adulto, na academia, o cara já conseguia fazer pau a pau comigo e, assim, podendo me ganhar, assim, me finalizar. E, assim, eu não entendia. Eu falava, caramba, eu tenho 10 anos de jiu-jitsu e o cara com 2 anos, ele já conseguiu estar num nível muito próximo ao meu ou maior, entendeu? Uhum. Então, foi uma coisa que eu não entendia, mas olhando agora eu consigo entender muito mais fácil, de ver que o cara já tinha já força de homem, ele já tinha já uma série de fatores que beneficiavam eles, não era só a questão técnica ali que contava, entendeu? Era mais uma questão também de força, de gás, de explosão, que eu, com um garoto de 16, 17 anos, ainda não tem ainda aquela força ali de homem. Então o pessoal conseguia me travar e conseguia me segurar muito bem nesse momento, entendeu? E aí no momento que, quando você olha assim a tua experiência nas faixas coloridas, né? E você olhar, pô, qual é um dos maiores erros psicológicos que você já cometeu em competição nas faixas coloridas que você lembre, né? Então, erros psicológicos são, cara, muita coisa. Às vezes é se sentir pressionado, quer desapontar os outros, medo de errar. São várias coisas. Tem alguma coisa que eventualmente que você fez nas faixas coloridas? Cara, eu tinha medo de decepcionar meu pai, assim, se fosse uma coisa que eu poderia pensar assim, por ele fazer tanto assim por mim. Assim, como eu falei, eu era uma criança que era diferenciada, entendeu? Eu tinha as melhores coisas, as melhores formas de poder tentar ser um atleta naquela época, entendeu? Então, eu acredito que eu tinha a obrigação de ganhar por saber que as crianças daquela época não tinham aquilo, entendeu? Assim, eu não via alguém assim naquela época ali, no início dos anos 2000, uma criança fazer preparação física, fazer judô, para o jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, é, eu lembro que eu acho que esse poderia ser a minha maior frustração assim, pensando aqui agora, porque eu lembro que na hora assim, da competição ali, quando eu estava entrando, eu não tinha muito, era muito natural, como eu falei, eu não lembro eu fazendo outra coisa, sem estar no tatame, sem estar no campeonato, sem estar no carro indo para o campeonato, entendeu? Então isso tudo foi muito comum para mim, entendeu? Então Uhum. eu acredito que eu assim, para você ter noção, só consegui eu fiquei longe disso com 20 anos, quando eu estava fazendo tratamento do câncer, entendeu? Então, Uhum. antes disso, eu nunca tinha ficado sem treinar, sem fazer essas coisas, entendeu? Então, eu acredito que foi essa pressão um pouco de poder não decepcionar ele e poder não decepcionar assim, a minha família no geral, porque a minha família ia toda, a minha família, assim, a minha tia, meu primo, o meu papagaio, meu cachorro, ia todo mundo, entendeu? Era todo mundo muito unido ali, entendeu? Para a causa, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que foi isso, foi uma questão de eu botar um pouco de pressão em mim mesmo em relação a isso, entendeu?
E a situação que você teve do câncer foi assim que você pegou a faixa preta ou foi antes? Foi assim que eu Você peguei. tá. Assim, assim. Eu tinha, se eu não me engano, 8 meses, 7 meses de faixa preta quando eu peguei. Eu lembro que eu lutei o Mundial, aí eu fui vice-campeão, lutei o ADCC, fui vice-campeão, e aí eu tava com 5 meses de faixa, 6 meses de faixa preta quando eu terminei, quando eu voltei da China, quando eu lutei o ADCC. E 2 meses depois da ADCC, eu, eu acabei descobrindo o câncer, assim. Tá, então é o seguinte, nessa transição eu quero saber um pouquinho, depois a gente fala do pós-câncer, mas nessa transição de marrom para preta, chegou, pum, subiu na preta, você chegou muito bem, já estava ganhando já, né? Mas como foi esses primeiros 6 meses? Como você se sentiu? Alguma coisa mudou para você ou você sentiu assim, cara, subi bem, tô pronto? Cara, assim, sendo bem sincero, na época eu não queria bater, assim, ganhar mundial, assim, eu queria bater recordes, eu queria ser o cara que ia bater todos os recordes, que ia poder chegar lá e fazer tudo que as pessoas nunca fizeram, entendeu? Então, eu lembro que eu cheguei na final do Mundial de Marrom, eu cheguei na final do Absoluto, e eu tinha finalizado todas as lutas. Eu fiz 8 lutas no Mundial de Marrom e finalizei 7. E eu lembro que o Siriema falou comigo, o da IBJJF, ele falou assim, cara, se você finalizar a final, você vai ser o único atleta da história que fez isso na faixa marrom peso absoluto. E acabou que eu não consegui finalizar a final. Eu acabei ganhando só de pontos do Preguiça. E eu lembro que assim, eu cheguei na preta assim, eu falei, caramba, eu tenho condição, eu preparei a minha vida inteira para estar ali, entendeu? Então, Uhum. eu tava mais querendo me testar mesmo, ali. Eu tava mais querendo botar ali, pode botar quem for, que eu tava querendo poder me testar. Eu acho até que muitas das lutas assim que eu perdi 2 lutas nesses 6 meses, né? Uma pro Bochecha, né, na final do ADCC, e a outra foi com o Bernardo. Principalmente a com o Bernardo, eu perdi muito por acelerar demais. Assim, eu não estava querendo ganhar, eu estava querendo dar show. Na minha cabeça, eu cheguei no palco mais top que um lutador de jiu-jitsu pode chegar, então eu não queria ganhar amarrando a luta. Na época tava muita vaia, quando o pessoal botava na 50-50, tava aquele coisa, início de 50-50 ali. É, é, e eu lembro que as lutas estavam sendo muito amarradas, muita gente falando mal das lutas e Sana ganhando ali na vantagem. E, cara, eu queria finalizar todas as lutas, entendeu? Então, eu lembro que faltava um pouco mais de 1 minuto para acabar a luta com o Bernardo. E eu tava ganhando de 2-0. De 2-0 não, de 2 vantagens. E eu sentia que se eu ficasse ali segurando, eu ganhava. Eu poderia ficar ali segurando a luta ali, travando ali, ficar igual pedra ali, que eu sabia que se eu ficasse defensivamente, eu provavelmente iria ganhar. Não quer dizer que eu iria, mas aumentaria muito ali, entendeu? Porque Uhum. os principais ataques dele estavam sendo contra-ataques sobre os Tô meus ligado. ataques, entendeu? Então eu lembro que eu fiz ele virar de 4 apoios, e quando eu fiz ele virar de 4 apoios, eu fui botar um gancho de um lado e a gente acabou girando, e nesse meio do giro ele acabou me capotando, caindo por cima e eu caindo por baixo. E ele ganhou 2 pontos por causa disso. Porque Uhum. foi um movimento contínuo. Na época tinha isso, eu não sei se hoje em dia ainda tem, mas na época foi um movimento contínuo. Então eles interpretavam que quem estava por baixo terminar no movimento por cima era 2 pontos. E foi o que aconteceu. E na verdade foi um ataque das costas, entendeu? Mas perante a regra foi isso. Ele congelou, não se mexeu e ganhou a luta, entendeu? E ninguém lembra disso. O pessoal lembra que ele foi campeão, entendeu? Então, Exato. assim, se eu tivesse um pouco com a cabeça de hoje em dia, eu acredito que eu dava uma segurada um pouco mais ali, mas
voltando à sua pergunta, em termos de pressão, não senti nenhuma. Pelo contrário, eu tava querendo que essa pressão chegasse ali. Eu tava Perfeito. esperando anos ali para essa pressão estar ali comigo, entendeu? E eu lembro que a gente conversou rápido num PAN, na área de aquecimento, até tá falando da sua experiência que você teve, aí como é que aí eu quero chegar é o mindset, como o teu mindset ficou depois da tua experiência do câncer, que até os teus primeiros 6 meses de faixa preta, você está com uma vibe, um mindset. Quando você tem É, uma experiência dessa na tua vida, não tem como mudar o teu mindset. Fato. Né? E como foi essa mudança para você? O que mudou assim para quando você foi competir, né? Como é que foi? pós-câncer que você está falando. Isso, isso. Então, assim, eu sou a mesma pessoa de sempre. Eu não, as minhas características não mudaram. Uhum. Eu acho que, pô, se eu tivesse mudado a característica, eu acho que eu ia até ser uma pessoa falsa, assim, porque eu acho que é importante você preservar as características que você nasceu com aquele tipo de características, mas eu acho que meus valores mudaram, entendeu? Legal, Eu perfeito. acredito que naquela época, se eu tivesse sido campeão mundial antes do câncer ali, no único mundial que eu lutei antes do câncer, eu acredito que eu ia acordar no dia seguinte e eu não ia saber que eu ia fazer da vida, entendeu? Eu acho que eu ia acordar com aquela medalha ali e eu ia falar, caramba, o que eu faço agora da minha vida, entendeu? E hoje em dia, isso jamais ia acontecer. Hoje em dia, se isso acontece, eu acho que ia ser só ia ser mais um dia de trabalho, lógico. Ia ser legal pra caramba. E eu não ia estar mentindo que eu não ia gostar, Lógico. lógico. Ia ser uma coisa que eu ia amar, mas não ia ser a cereja do bolo, entendeu? Não ia ser aquele. Ia ser só mais um pedaço do bolo, não ia ser a cereja do bolo, entendeu? Então, eu acredito que. Eu acho que isso que mudou, assim, eu poder valorizar os poucos momentos que hoje em dia eu tenho Perfeito. com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo que realmente tá comigo todos os momentos, entendeu? Ainda mais hoje, agora eu morando aqui nos Estados Unidos, eles moram no Brasil. Eu tenho raros momentos de poder estar com eles, né? Apesar de estar indo todo ano para o Brasil, não é a mesma coisa, mas eu acredito que é isso. Eu acho que não vai ser um mundial que vai mudar a minha vida, entendeu? Não vai Uhum. ser nada disso que vai mudar a forma como eu vou pensar, a forma como eu vou agir. Isso eu acho que mudou. Não desvalorizando o mundial, pô, eu treino pra caramba pra Lógico, poder ganhar, lógico. e treino, quero poder ganhar. Mundiais e tentar poder fazer um legado legal, mas hoje em dia, assim, cara, se por acaso eu não ganhasse, vamos botar num cenário que se eu não conseguisse mais ganhar, hoje em dia eu tenho 28 anos, eu tenho mais uns 5 6 7 anos aí, mais ou menos, para poder estar lutando ainda aí no Mundial. Vamos supor que eu não ganho, isso não vai alterar em mais nada na minha vida, não vai ser uma coisa que não vai ser uma frustração, entendeu? Na minha vida que nem seria antigamente, entendeu? Acho que essa foi a principal mudança, assim, de poder. Os meus valores mudaram um pouquinho mais disso aí, em questão de valorizar mais certas coisas que eu não valorizava, certos pequenos momentos que a gente passa batido, entendeu? Às vezes eu lembro quando eu estava eu tenho uma história engraçada que eu estava fazendo quimioterapia e eu morava na Tijuca e a quimioterapia era lá na Barra da Tijuca. Uhum. E no meio, você é do Rio, né? Sou, sou. E no meio era o Alto da Boa Vista. Uhum. Eu tinha que passar pela Floresta da Tijuca. Eu lembro que toda vez quando eu voltava da quimioterapia, eu pedia pro meu pai parar na floresta para eu poder só respirar ar puro, cara. Assim, tipo assim, naquele momento, a coisa mais importante para mim era respirar um ar puro, entendeu? Uhum. E era uma coisa que eu valorizava demais, assim, muito mais do que um mundial eu valorizei na minha vida, entendeu? E simplesmente respirar um ar puro, estar ali no meio da floresta, foi uma coisa que Legal. eu valorizava muito e que às vezes a gente não valoriza, assim, a gente. Eu não vejo as pessoas agradecendo porque respiram, entendeu? Tu respira involuntariamente, entendeu? Então é uma coisa que você não vai agradecer por estar respirando. Se você faz isso involuntariamente, você não sente,
isso ali no seu dia. Você, não, agora eu vou respirar. Não, você faz isso involuntariamente. Então, é uma coisa que eu acredito que eu passei a valorizar mais, entendeu? Poder esses pequenos momentos ali da vida, entendeu? Porque a gente às vezes não vai ter uma segunda oportunidade. Porra, com certeza, muito legal, cara. Olha só, vamos falar de performance boas e não tão boas. Qual a memória que vem na tua mente, assim, de uma das melhores performances que você teve? Não necessariamente você ganhou o evento, é Aham. mais um sentimento, assim, de dever cumprir. Foi, caraca, dei o meu melhor, realmente lutei muito, só que o cara lutou muito também. Ou Uhum. perdeu de repente, perdeu uma decisão, ou o que for. Qual uma memória que vem, assim, e ainda mais depois, pós-câncer? Uhum. É, eu acho que eu posso dividir em alguns momentos, assim. Eu gostei muito da minha performance, tanto com a minha performance quanto o... Quando você consegue aliar a performance e o resultado, é muito Exato, melhor, né? exato. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui realmente unir essa essência, eu lembro uma vez que eu estava lutando e eu fiquei muito chateado que eu não consegui finalizar o meu adversário e eu tava já ganhando por ponto e ele amarrou pra caramba e aquilo começou a ficar na minha cabeça de tipo, eu quero finalizar e não e ele só queria só não ser finalizado, entendeu? Hum. E eu lembro quando eu comecei a trabalhar mais isso de não querer entender o que o cara tá fazendo. O problema é dele, o juiz que julgue isso. Eu quero simplesmente fazer o meu e vou atacar mais, entendeu? E às vezes eu poderia, nessa época, ter atacado mais e eu fiquei ali frustrado por estar de guarda aberta e o cara não querer atacar e eu poderia ter feito outras coisas. E eu acho que a primeira vez que eu consegui alinhar muito bem isso foi no Mundial de Marrom, que eu lutei, eu estava bem focado, eu até fiz uma parte do camp aí no Arizona, e foi muito bom. Aí no Arizona tem um ar assim, bem difícil de respirar. E eu lembro do primeiro dia que eu treinei aí, cara, eu vomitei, cara. E isso nunca aconteceu, nunca, nunca. Assim, eu até brincava, o pessoal é viadinho, pô, vomita treinando. Isso nunca aconteceu comigo. E quando eu fiz isso, eu falei, caramba, meu Deus, realmente era complicado. E mas esse mundial eu consegui fazer um excelente mundial. De 8 lutas eu finalizei 7 e ganhei a final bem, contra um atleta duríssimo, que foi um cara que me ajudou bastante assim, na minha formação também, que foi o Preguiça, que a gente é da mesma idade, da mesma faixa ali, e a gente subiu com as faixas ali lutando, as faixas coloridas lutando. E isso foi bem legal ali. Eu senti que a minha performance estava muito bem. É, eu lembro também de uma performance que eu fiz não tem muito tempo já, foi pós-câncer já. Foi a primeira vez que eu realmente achei que eu comecei a ter uma resposta compatível que eu estava tendo antes, que foi no PAN de 2017. Acho que foi 2017. 2017, foi 2017 que eu acabei perdendo até esse PAN. Eu ganhei minha categoria e perdi a final do absoluto pro Leandro Lô. Ele me finalizou no pé. Eu tava ganhando a luta. Eu tava bem nessa luta. Ele acabou dando um ataque surpresa no pé. Eu tinha acabado de fechar a 50 e ele encaixou uma chave de pé ali e acabou me finalizando. Mas, assim, a minha trajetória não apaga a trajetória toda que eu fiz Exato. no campeonato. E antes do campeonato, com a forma como eu trabalhei, eu acho que às vezes as pessoas aliam muito ali a performance com o resultado. E Uhum. se você perdeu, a performance foi horrível, acabou, já era, Exato. apaga tudo, vai para outro campeonato. E eu achei que ali não, eu consegui finalizar todas as lutas ali. Até na semifinal, foi uma semifinal muito difícil. Eu comecei perdendo, cara, assim, eu lembro que o meu adversário é um cara muito explosivo na semifinal, e eu falei, cara, eu vou tentar segurar ele os primeiros 2, 3 minutos para começar a luta ficar mais pro meu lado. E
cara, com 30 segundos de luta ele tava nas minhas costas. Cara, E aí, pô, ter que virar ali a luta foi uma coisa bem complicada pra mim. E eu consegui virar e consegui até finalizar o adversário depois. E eu tinha finalizado todas as lutas. Aí eu finalizei todas as lutas anteriores antes do Leandro Lô. E foi a primeira vez que eu senti que às vezes você tem que botar em prática tudo que você pensa, mas quando você também sente aquilo voltando para você é muito bom também, entendeu? uhum, E eu tava sentindo que eu tava indo no caminho certo, mas eu não estava ainda ali, resultado ali, não estava conseguindo vir, entendeu? Lógico, eu estava numa categoria que era o Bochecha, eu estava o tempo todo batendo com ele, de frente com ele ali, e ele é o maior atleta de jiu-jitsu aí de todos os tempos, pelo menos em termos de resultado, e eu lembro que eu poderia cada vez dar mais e não estava conseguindo fazer isso. E nesse pós-câncer, acho que foi a primeira vez que eu tive um indício que, cara, tá indo no caminho certo, tenha calma. Você acabou de ter um câncer, irmão. Ninguém tem isso nessa idade, entendeu? E aí começou a relembrar as coisas que eu passei de estar na sala de quimioterapia ali e olhar nas outras salas, ver que tinha um cara de 90, um cara de 80, uma senhora de 70 anos de idade e eu com 20 anos, entendeu? Então, ali me deu uma paz de espírito, eu com acho. certeza, tô ligado, é Sabe? isso De, mesmo. tipo, calma, as coisas vão chegar para você, você tá muito bem, cara, continua, você tá no caminho certo, que as coisas vão dar certo. Trabalha duro, cara, não deixa disso a peteca cair, desanimar e continua que tá indo certo. Ali foi um momento que eu senti, por mais que eu perdi a final do absoluto, Uhum. eu achei que foi um momento de, acho que paz de espírito, assim, de ver que eu não tava mais, as pessoas já não estavam mais me vendo muito como o coitadinho que teve câncer com 20 anos e que, pô, se ele ganhar uma luta, ele já é um herói e Uhum, já estavam me julgando como um atleta de ponta que tava ali e poderia ser campeão, entendeu? uhum, caraca, Eu muito achei. legal. E agora falando da performance não tão boa, né? Alguma que você saiu e falou assim, caraca, não rendi, não era eu ali, né? Alguma coisa, alguma que vem à tua mente? Assim, é, a gente vai. É mais fácil a gente dar desculpa para tudo, né? Uhum, Tudo aconteceu errado. É o juiz que errou, pô, no aquecimento que eu não fiz direito. Assim, tem uma série de fatores, mas eu acredito que uma performance que eu não tenha tido um êxito muito legal foi no ADCC de 2015. Na ADCC de 2015 foi um ADCC que eu cheguei na final do absoluto. Então, assim, as pessoas vão achar, foi uma performance, chegou no final do absoluto, irmão. uhum, Mas eu senti que eu não estava lutando muito, muito bem. Eu achei que eu achei que eu não estava acostumado a estar com aquele corpo que eu tava, entendeu? Foi logo pós-câncer. Eu tive câncer em 2014, né? E o ADCC foi 2015. E foi logo após câncer. E então eu assim, eu tinha que ter parado antes de treinar, entendeu? Eu parei muito em cima. Assim, para uma pessoa que tinha acabado de fazer câncer, ou tinha acabado de fazer quimioterapia, eu acho que eu poderia ter entendido um pouco isso melhor e ter tentado moldar um pouco mais do meu corpo como estava naquele momento. E eu não enxerguei isso, eu achei que estava tudo normal, que eu era um atleta normal e não que eu não seja, mas naquele momento eu achei que eu poderia ter entendido um pouco mais das respostas do meu corpo e ter ido um pouquinho mais devagar, ter descansado um pouco mais e eu acabei pô, tendo
overtraining no meio do camp, cara. Eu tive contrações involuntárias no corpo inteiro. De madrugada, Caraca. acordei de madrugada, 3 horas da manhã, cara. Meu corpo não parava de tremer, assim, contrações involuntárias no corpo. Então, eu tava treinando como eu treinava antes, então eu não entendia o porquê, mas o meu corpo não estava mais acostumado àquele momento ali. Ele não tava. Eu, assim, não, eu tinha uma dificuldade tremenda em subir escada na época que eu estava fazendo fisioterapia, entendeu? Porque eu ficava cansado, eu tinha que parar no meio da escada. Então, eu acho que eu podia ter respeitado um pouco mais o meu corpo naquele momento e eu não. E talvez por experiência de não ter tido acontecido aquilo comigo antes, entendeu? Talvez também foi a primeira vez, então foi uma coisa que realmente eu lembro que não fui eu tava bem lento, bem cansado, assim, sabe aquele cara que tu vê que não tá com energia na primeira luta, assim, tu vê que o cara ele não tá com aquela explosão, com aquela energia, com aquela alegria ali, eu tava bem cansado, assim, entendeu? Então acho que foi um ADCC que eu fui levando assim nas coxas, acabei que eu cheguei na final, eu perdi a final também, né? Mas de decisão, mas foi uma coisa que eu lembro assim que eu poderia ter respeitado um pouco mais o meu corpo naquele momento ali, É, entendeu? que eu sempre pergunto também qual a lição tirada disso, né? Então, você usa isso hoje em dia, no caso, assim, com o teu treino, para reconhecer um pouco melhor o lesão, ou quando é tempo, hora Sem de dar um dúvidas. break? Sem dúvida, assim, para ter um parâmetro assim que você consiga entender assim, mais ou menos, antigamente eu treinava um dia antes do campeonato, assim. Uhum. Lógico, eu não me É, matava, mas é, eu dava uma suada. Hoje em dia eu não treino por 48 horas, 2 dias. Eu paro legal. sempre na quarta-feira, entendeu? Eu paro sempre na quarta-feira. E eu sinto que eu tenho a mesma resposta que antes, mas eu preciso dar esse descanso pro meu corpo, entendeu? E é uma coisa que hoje em dia eu já faço, entendeu? Antigamente eu fazia um aquecimento, cara, de maluco, entendeu? E hoje em dia eu já respeito muito mais. Eu sinto que eu faço um aquecimento mais de respiração, é um pouco mais diferente, assim, né? Então eu acredito que eu comecei a preservar um pouco mais o meu corpo e assim, o que importa é dentro ali do tatame, entendeu? Se a minha resposta ali dentro do tatame tá bem pra caramba, é, eu acredito que eu tenho que continuar como eu estou fazendo, entendeu? Acho que a resposta tem que ser ali dentro do tatame, não importa o que aconteceu antes, entendeu? Eu acho que a Com resposta é ali dentro certeza. do tatame, então eu faço hoje em dia, com certeza, eu consigo preservar mais o meu corpo. Antigamente eu achava que era preguiça, era falta de treino, eu tinha que treinar mais porque eu não podia estar cansado daquela forma. E hoje em dia eu vejo que não, é uma forma de eu conseguir preservar mais o meu corpo e deixar o meu Com corpo só certeza. na hora ali do momento ali da luta e eu tenho me saído cada vez melhor, cara. Eu tô me sentindo cada vez mais preparado ali para pro combate ali na hora ali da luta, entendeu? E eu já era um cara que não tinha ego assim no treino. Eu sempre bati muito no treino, muito. O pessoal que treina comigo, ou que já treinou comigo, sabe que eu não tenho ego nenhum na hora do treino e eu acho que isso aumentou mais ainda, de eu poder realmente me colocar em cada vez situações mais difíceis para poder passar. E não é comum ter um pessoal do meu tamanho no tatame, entendeu? Então, eu tenho que me botar em situações mais difíceis realmente para eu poder treinar, cara, porque não adianta eu finalizar todo mundo no treino e chegar no campeonato perdendo a primeira luta, entendeu? Importa no É, campeonato, não é no treino. Não é treino, já diz ali o nome, né? Então, eu cada vez mais eu tenho feito mais um treino inteligente, entendeu? Hoje em dia eu também treino só uma vez por dia. Eu não treino 2 vezes por dia. É um treino intenso? É um treino intenso pra caramba. Eu me mato ali no treino, mas é uma vez por dia, entendeu? Então, eu uma vez por dia treino e uma vez por dia eu faço strength condition, né? Preparação física. Então, é uma coisa que eu já dou uma balançada a mais, mas
com o mesmo tipo de resultado, cara. Eu sinto que antigamente que eu treinava mais, eu tinha um certo resultado, e hoje em dia, treinando até menos, mas mais inteligente, eu consigo ter ali a mesmo tipo de resposta. Legal. Cara, a gente está chegando aqui no final da entrevista. O pessoal que apareceu aqui, Vitor Dória, um abraço, irmão. Aqui apanhar na academia é uma benção. Faz parte. Né? Várias pessoas foram passando aqui, Matheus Diniz, Ramon Lemos. E para o pessoal que de repente gosta desse tipo de papo, da parte psicológica, dá uma olhada no meu YouTube, The BJJ Mental Coach. Tem vários vídeos lá em português, em inglês, entrevista com atletas, coaches, e podcast no Spotify também. Então, seguinte, João, qual seria uma das maiores lições que a competição te ensinou? Não só o jiu-jitsu, mas eu digo o fato de você estar ali com esse competir, o processo diário que né? Uma das maiores lições que você levou para a tua vida. Que não dá para ganhar todas. Eu acho que essa foi a maior lição que eu tomei. E se tivesse uma outra lição, uma segunda lição, foi que nunca desista dos seus sonhos, cara. Porque assim, na competição, às vezes eu vejo o pessoal, cara, lutando e se frustra num campeonato e acaba levando aquilo para o próximo campeonato, entendeu? Então, assim, o que ficou para trás, entendeu? Eu lembro que um exemplo recente, prático, né? Porque a galera gosta muito de exemplo prático, né? Eu tava lá lutando com Bochecha direto, cara. Eu lutava muito com Bochecha, ainda luto com ele muito. E eu lembro que todas as minhas performances em cada luta foi melhorando. Mas as pessoas não viam isso. Eu lembro que a primeira luta que eu lutei com ele, depois do câncer, ele me finalizou. Na luta seguinte, foi uma luta super equilibrada e no final ele acabou me finalizando. Na luta seguinte, ele não me finalizou e ganhou por ponto. Na outra luta, ele me ganhou por menos ponto. Na outra luta, ele me ganhou de uma vantagem. Na outra luta, ele me ganhou de decisão de juiz, entendeu? E na outra luta, eu ganhei dele, entendeu? Então, assim, foi uma coisa progressiva, entendeu? E numa escala, assim, de tijolinho em tijolinho, pequena, que se eu tivesse, de repente, desistido ali, trocado de categoria, ter ido para uma outra categoria, alguma coisa assim do tipo, eu não teria o resultado e não teria o jiu-jitsu que eu tenho hoje, entendeu? Então, eu acredito que muito é a persistência e saber que não dá para ganhar todas, mas que você sempre nunca espera que seja hoje, né? Você nunca espera que seja hoje, entendeu? Então continua com essa cabeça, nunca espera que seja hoje, mas se por acaso acontecer, vamos embora para a próxima e não desista. Tem vários exemplos aí, cara. Eu fico impressionado. Eu ficava, às vezes, olhando. Eu vi uma história do Cobrinha dizendo que ele nunca foi campeão em nada antes de chegar na preta, cara. O cara foi um dos maiores faixa preta de todos os tempos aí e quase nunca ganhou nada. Eu acho que eu tinha desistido se eu estivesse no lugar dele, cara. Porque, assim, minhas faixas coloridas, eu fui muito bem, entendeu? Então, assim, foi muito fácil eu poder continuar. Entendeu? Foi muito cômodo para eu continuar porque eu tava ganhando, entendeu? Então, na preta que eu vi que eu tive que me testar para valer e ver que não era tão cômodo assim quando você perde, entendeu? Então, é aquele passo a passo ali diário que às vezes você não sente por ser um centímetro em cada passo ali, mas quando você olha para trás, na primeira vez que eu lutei com ele há 4 anos atrás, foi uma luta. 4 anos depois já está sendo outra, entendeu? Então, às vezes as pessoas só tentam comparar do mês passado, do dia passado, da semana passada, e tem que começar a comparar já do ano passado, do ano retrasado. Então, começar a pegar um tempo maior, porque nada vem rápido, né? Tudo que vem rápido, vai rápido, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, valeu mesmo. A gente tem 20 segundos aqui, porque vai cair. Dar os parabéns pela excelente carreira que você construiu e continua construindo exemplos de dedicação. Parabéns mesmo, irmão.
Obrigado, Gustavo. Obrigado. Tamo junto, galera. Fica com Deus. Tamo junto. Valeu, Gustavo. Valeu, valeu. Fica com Deus, irmão. Nossa.